Fala rapaziada, tranquilidade, Carlos Analista aqui. E hoje pessoal, apesar da empolgação de sempre para gravar os vídeos, os assuntos, que são 3, não são tão interessantes assim, tá? Porém ainda assim são assuntos interessantes o suficiente para dar para gravar um vídeo. Primeiro só explicando, tá pessoal, porque não teve vídeo sobre o Arnold Classic Brasil. Infelizmente pessoal, eu tava clipando né, a live, eu tava gravando obviamente sem áudio, e quando eu fui fazer a minha filmagem aqui, né, gravando o meu rosto, eu gravei sem um áudio. Eu gravei 16 minutos, eu acredito que ficou a análise, tanto da Classic quanto da Open, e também fiz algumas ponderações em relação ao Carlão, tá certo? E infelizmente aí acabei perdendo, né, cara, porque não gravei com áudio, tá? Aí você deve estar me perguntando, pô, então por que tu não gravou de novo? Cara, sendo sincero com vocês, eu não fiquei tão empolgado, eu não sei porquê, cara, eu não tava no hype. Tipo assim, geralmente, não vou falar geralmente não, é sempre, tá? Que eu vou assistir um campeonato de bodybuilding, principalmente um que eu tô esperando, eu tô no hype, eu assisto com empolgação, quero fazer um vídeo, quero fazer uma análise, mas dessa vez eu não fiquei tão assim. Então se eu fosse tentar fazer outro vídeo, não iria ficar tão legal quanto ficou o primeiro, porque no primeiro eu me esforcei, entendeu? Tentei, né, obviamente hypar ali, entendeu? Mas assim, não deu, não ia dar pra fazer outro. Ontem, pessoal, no domingo, eu até poderia postar outro vídeo, inclusive eu fiz, tá certo? Assim de manhã, quando eu me acordei, porém a edição foi interrompida na metade, e aí, cara, quando deu esse problema, eu falei, mano, acho que não é pra mim gravar um vídeo sobre isso, e deixei pra lá. Porém, se vocês quiserem que eu faça hoje, eu termino e posto hoje à noite, tá certo? Uma análise aí, só a metade vai ficar bem editado, o resto não vai ficar tão bem editado assim, mas ainda vai dar pra assistir tranquilo. Caso vocês queiram, deixem aí nos comentários, beleza? Enfim, pessoal, sem mais enrolação, vamos agora pros assuntos. O primeiro assunto, pessoal, vai ser em relação ao Rafael Brandão, porque ele fez um anúncio aqui. É um anúncio que eu confesso pra vocês, tá? Que quando ele começou a falar, eu imaginei, cara, algo totalmente diferente. Mas eu vou deixar ele aqui falar pra vocês tirarem suas próprias conclusões. Claro, quero dar minha opinião aqui em relação a isso, porque eu tenho alguns pontos aqui bem interessantes que eu acredito que vocês vão pensar junto comigo, quando ele estiver falando pelo menos. E aí, obviamente, né, eu quero saber se você vai concordar comigo ou não, beleza? Escuta aqui. Pela primeira vez na história do fisiculturismo mundial, vocês vão acompanhar a semana de finalização 100% ao vivo. É isso aí, galera. Nós vamos fazer um IRL da semana final pro New York. IRL significa in real life. Vocês vão acompanhar em live a preparação, a finalização pro New York Pro. Então, mano, isso é inédito. Conto com o apoio de vocês. Sai espalhando aí pra todo mundo. Vai falando pra galera. Nós vamos filmar da hora que acorda até a hora que vai dormir. Várias interações ao longo do dia. Vocês vão acompanhar desde a hora que acordar, refeição, preparação, pose, análise, estratégia, tudo o que a gente vai fazer na última semana ali. Vocês vão poder acompanhar ao vivo. Então é isso, galera. Bom, eu tinha até me esquecido que ele tinha falado que seria da hora que acordar até a hora que vai dormir, mas vocês entenderam, né? IRL, né, em real life, é aquele tipo de live, né, que os streamers vêm fazendo, os influenciadores vêm fazendo, que os caras saem na rua, né, ou assim, vivem o dia a dia e vai gravando tudo, né? E aí, obviamente, né, vai ter a galera que vai clipar momentos interessantes, né, acaba viralizando. Tem, obviamente, tá certo, muitas IRLs que são um pouco roteirizadas, né, pré-roteirizadas, tipo, vou pra ali, aí vai acontecer tal coisa, né? Aí chega um cara pra tentar, tipo assim, pra ter uma brigazinha, entendeu? Uma discussão. Enfim, vocês entenderam. No caso do Rafael Brandão, eu vejo que ele tem esse desejo genuíno desde quando ele fez uma live treinando costas, né? Quem vem acompanhando o Rafael Brandão vê que ele tá realmente gostando aí de fazer live. E quando ele tava treinando as costas, se eu não me engano, foi pernas, ele tava falando ali com o Flex Lewis, perguntando, né, se dava pra fazer um IRL com o Flex Lewis, né? Mostrando como era o dia a dia dele. O Flex Lewis parece que, não sei, se tava muito afim, né, da ideia, mas o lance aqui é o seguinte, pessoal. Eu me perguntei, cara, de verdade, tá? Eu tento sempre olhar o lado positivo e o lado negativo. Primeiro, eu não sei porque o Rafael Brandão quer fazer isso, porque eu não consigo pensar hoje uma vantagem que ele teria em fazer isso. É claro, tá? Vai ter aproximação com os fãs. Pra mim que sou produtor de conteúdo, vai ser muito bacana, porque eu vou conseguir extrair algumas informações da live dele pra passar aqui pra vocês, né? E gerar conteúdo com isso. Ele vai, obviamente, também, muito provavelmente, né, ter um potencial aí pra crescer essa reta final dele em relação a dar mais hype. Só que, olhando pro lado negativo, eu me pergunto, cara, esse aqui é o show que pode, assim, digamos, decidir como vai ser o resto do ano do Rafael Brandão em relação à confiança do público para com ele. Porque, convenhamos, né, pessoal? A última apresentação do Rafael Brandão deixou muitos fãs decepcionados. Muitas pessoas não estão acreditando no Rafael Brandão, mesmo ele mostrando um físico claramente melhor nessas últimas semanas aí, né, nesses últimos dias. A preparação que ele vem fazendo com o Cello, ao meu ver, ela vem sendo muito benéfica para ele. Ele tá claramente mostrando progressão, só que muita gente não tá vendo isso. E eu consigo, inclusive, entender, tá? Porque muita gente vai imaginar o quê? Pô, ele só vai chegar um pouco mais condicionado, né? Talvez chegue até menor. Então dá pra entender o pessoal que tá desconfiado em relação a ele. E tem muitos fãs do Brandão que deixaram, assim,
de acreditar tanto pra esse ano, tá? E levando em consideração que ele tá indo pra um show tão importante que é o New York Pro, Pittsburgh Pro, eu me pergunto, adicionando, né, mais esse capítulo aí na vida dele, que no caso vai ser nessa última semana, esse IRL, que obviamente, pessoal, não vai ser algo que ele vai largar de mão, tipo assim, ele vai ter que interagir com o público a todo momento, praticamente. Será que isso aí não vai adicionar só mais estresse desnecessário pra ele? Tipo assim, qual é o benefício que ele vai tirar disso? Entendeu? Tipo assim, o que eu tô querendo falar é o seguinte, quando o atleta tá na reta final, o que você espera? Que o cara esteja mais antipático, né, que o cara não esteja querendo socializar tanto. Temos exemplos aí, né? Eduardo Corrêa, se bem que o nível de condição que ele entregava era absurdo. Jay Cutler, pra quem não sabe, tá na reta final, era um pé no saco. Todo mundo fala que o cara era ridículo. Ele mesmo fala, né? Os caras que eram amigos dele ligavam pra ele no celular: pô, Jay Cutler, tô passando por uma situação meio difícil, queria falar com tu. Ele pegava o celular e desligava na cara, não queria nem falar. Então, assim, o Rafa, é claro, tá? Lembrando, temos aí algumas paradinhas que a galera não tá mais sentindo fome, né? Tá ficando de bom humor. Só que é o seguinte, pessoal, a gente sabe que na reta final, levando em consideração os últimos relatos dos atletas aí, faltando 1 a 2 semanas, os caras já estão tirando aquele negócio lá que começa com R pra obviamente conseguir fazer um carb up interessante. Porque não faz sentido, né, você ficar com esse recurso até a reta final se você não vai conseguir comer muito pra fazer o carb up. O Rafa Brandão, mesmo que ele vá, obviamente, pelo caminho de maior definição, ele ainda vai precisar chegar cheio pra mostrar aquele aspecto vivo no físico. E aí eu fico naquela, né, velho? Será que ele vai conseguir conciliar tudo isso pra que ele entregue 100% do físico dele? Será que isso aqui não vai atrapalhar mais do que ajudar? Porque, beleza, pode ser algo ali em relação a patrocínio, né? Ele até fala no final desse vídeo aqui que ele tá procurando patrocínio, né? Caso a galera queira patrocinar aí essa IRL dele. Mas sei lá, cara, eu acho que, tipo assim, uma live de 2, 3 horas, será que já não seria o suficiente pra ele ter uma interação com os fãs, mostrar um pouco da rotina dele? Precisa realmente do começo até o final do dia? Sem falar que a rotina de um bodybuilder nessa reta final tende a ficar mais monótona, mais chata, né? Tipo assim, não é uma coisa tão diversificada. Ou talvez eu esteja subestimando, né, a capacidade de mudança aí do Rafa Brandão nessa reta final com essa nova preparação que ele tá fazendo com o cello. Então pode ter, obviamente, muitas novidades. Só que assim, quando você tá acompanhando uma IRL, você quer ver o quê? Mais ação na rua, né? O cara saindo, indo pra esses lugares mais... entendeu? Não sei se combina muito com o estilo bodybuilder, cara. Eu posso estar falando, assim, tá fazendo uma previsão que quando o Rafa Brandão vai fazer essa IRL, esteja algo muito animado, entendeu? Porque eu acho bem difícil, né? E até meio que, sei lá, né? Não parece que faz lógica, né? Com a reta final de uma preparação de um atleta que tá indo pro New York Pro, querendo ganhar o título. Cara, não me passou confiança. A realidade é essa. Precisa passar confiança pra mim? É claro que não, né, pessoal? O Rafa Brandão, ele sabe o que tá fazendo. O cara tem vários anos aí. Parece, por todos os últimos vídeos que ele vem postando, que ele tá de excelente humor. O cara parece que nunca tá irritado. Ele tá bem empolgado com essa preparação. Só que assim, ele claramente vinha de uma pressão muito grande, né? Tanto é que ele fala que ele aliviou um pouco mais dessa pressão com o cello agora, né? Ele veio pra dividir essa pressão dessa preparação. E cara, será que não seria melhor, sei lá, deixar um pouco esse projeto pro Pittsburgh, por exemplo, no New York Pro, fazer tudo nos 100% e entregar ali um físico mais, digamos assim, lapidado por conta de uma preparação mais tranquila, sem precisar se preocupar tanto com câmera? Deixa de gravar agora, deixa eu tirar aqui o microfone que eu vou falar tal coisa que não pode aparecer, não pode ir pro ar agora. E só fazer no Pittsburgh, por exemplo, que é uma semana depois, porque aí, pessoal, se ele entregar um físico absurdo, por exemplo, no New York Pro e ganhar, pro Pittsburgh ele já vai com a cabeça muito mais tranquila, podendo fazer nessa live aí de maneira muito mais suave pra ele, entendeu? Então, assim, o que eu tô falando aqui não é querendo barrar um projeto do Rafa, até porque eu não tenho nem poder e muito provavelmente ele nem assiste o meu canal. Mas é realmente uma indagação, assim, de preocupação de um cara que quer ver o 100% dele. Mas eu queria saber a opinião de vocês, pessoal, olhando essa declaração aí do Rafa, que vai fazer agora essa IRL aí, né, que vai fazer live durante o dia todo. Eu sei que pra você que é muito fã do Rafa, vai ser muito da hora estar acompanhando. Eu, obviamente, vou assistir, tá certo? Mas eu fico me perguntando, cara, será que realmente é algo otimizado pra ele? É algo necessário para o primeiro campeonato com cello, sendo que vai ter outro na próxima semana? Enfim, pessoal, queria saber a opinião de vocês em relação a isso, tá certo? E vamos agora para o próximo assunto, que é sobre o Leandro Pérez, pessoal, porque a Old School Maromba News postou o seguinte aqui, ó. Quando eu vi isso aqui, mano, eu fiquei assustado, tá? Leandro Pérez evolução, Detroit top 8, Arnold BR top 1, 10 quilos mais leve no Arnold. Pessoal, quando eu vi isso aqui, eu fiquei sem acreditar, tá? Porque definitivamente não parece que ele perdeu 10 quilos do Detroit Pro pro Arnold BR. Porém, a esposa do Pérez, ela corrigiu aqui nos comentários. Ela comentou aqui o seguinte, ó: vocês entenderam errado. No Arnold ele subiu com o mesmo peso de Detroit. Olha isso aqui, cara, impressionante, né? A diferença de 10 quilos foi do Arnold e do California do ano passado. Então assim, pessoal, basicamente, né, do Detroit pro Arnold
mesmo peso, tá? Físicos completamente diferentes, mas pesos semelhantes. Só essa informação pra mim é impressionante, né? Porque a gente percebe, né, cara, a diferença que uma finalização bem feita faz no físico do atleta. Olha o nível da perna, o nível de separação. Na verdade, pessoal, essas fotos é uma coisa que eu falei já pra vocês aqui no canal, tá? Quando a gente compara atleta com atleta, foto por foto, é muito difícil você perceber evolução e melhorias. O melhor jeito de você perceber a evolução do atleta é você olhando o campeonato, é você olhando o vídeo, como ele se comporta, o que ele vai apresentar de novo comparado à versão anterior. Desse jeito você consegue ter uma noção de realmente como o atleta evoluiu. Apesar de que a evolução do Pérez, nesse caso aqui, ela foi tão grande que você consegue ver por fotos, né? Olha a diferença da parte inferior, especialmente do glúteo. Porém, pessoal, é olhando em vídeo que você consegue perceber a diferença real. Nessa apresentação do Arnold BR, a perna dele, ela estava sim mais ativada, porém nas finais. Se você olhar nas prévias, quando ele estava fazendo ali o duplo bíceps de frente e também a expansão de dorsal de frente ao lado do Nescau, a diferença, cara, na perna era muito grande, né? O Nescau, ele estava claramente mais atento em relação a isso e o Leandro Pérez deixando isso um pouco de lado. Porém, para as finais, o Leandro Pérez, como de costume, né? Ele é bem inteligente em relação a isso, ele melhorou muito. E eu falo principalmente dessas poses de frente, tá, pessoal? Ele começou a ativar melhor as pernas e aí você viu a diferença. Mesmo que o Nescau ele tivesse com mais detalhamento na parte inferior, o Pérez, por estar ativando a perna, ou seja, colocando os adutores para frente, projetando mais o vasto lateral, ele ganhou, cara, um impacto totalmente diferente. Tanto é que na expansão de dorsal de frente, se nas prévias, claramente ali o Nescau ele tinha uma vantagem na parte inferior e isso deixava a batalha bem equilibrada naquela pose, nas finais era claro a vantagem do Pérez. Eu ainda acho, pessoal, que essa não foi a finalização perfeita com acerto, tá? Eu acredito que eles vão precisar de mais tempo ainda para acertar, obviamente, um pico perfeito. E eu falo isso porque ficou claro, né, que o Pérez, além dele ter sido exposto pelo Nescau em algumas poses, como por exemplo o peitoral de lado, né, você via a diferença no pop, no 3D, no formato ali do peitoral, principalmente o peitoral da frente do Nescau em relação ao do Pérez, e também no mais musculoso, né, essa diferença era bem considerável. No mais musculoso, inclusive, olhando só pro Pérez, você consegue ver que ele não estava perfeitamente finalizado em termos de funnels, né, você vê que o ombro dele, apesar de muito grande, muito 3D, o peito e o braço estava bem flat, não estava com separação muscular assim tão nítida, entendeu? Ainda assim foi uma finalização absurda, muito provavelmente a melhor da carreira do Pérez. Eu acredito, tá, inclusive, pessoal, que aquela do Arnold Classic Brasil, ele tava muito bem. É claro que aquele peso ali do Pérez, ele não era 100% lapidado, né? Você vê, inclusive, a diferença que ele tinha na mobilidade dele para fazer as poses. A expansão de dorsal de frente, por exemplo, não somente a posição das pernas era pior, como também a execução na parte superior, ou seja, a expansão da própria dorsal era um pouco dificultada por conta desse sobrepeso. Então esse peso novo que ele conseguiu atingir aí de 116 quilos, com essa lapidação além do que ele tinha apresentado no Detroit, né, que o Chris Aceto conseguiu trazer, não somente melhorou o físico dele no geral, em termos, acredito eu, até mesmo de estética, mas também, né, pessoal, em relação à mobilidade, porque agora mais leve, obviamente ele consegue executar as poses com mais facilidade. Eu particularmente gosto do físico do Pérez quando ele tá bem cheião, entendeu? Até mesmo com aquele pouco sobrepeso ali, né, que era um pouco desnecessário, poderia tirar para deixar o físico dele mais lapidado, como foi agora no Arnold de 2026. Porém, eu acredito que os dois físicos encaixam muito com ele, entendeu? Só que é aquilo, ou ele tem que estar bem full mesmo, né? Como foi no caso do Arnold Classic Brasil, ou ele tem que estar seco, mais leve, né? Com 116 quilos, por exemplo, porém bem lapidado mesmo, com um pico praticamente perfeito, como foi esse apresentado. O que ele não pode fazer, obviamente, né, pessoal, é trazer aquela finalização estilo do Detroit, que não foi nem 100% no fullness, nem 100% na definição, né? Então ficou naquele lá e cá, e aí acabou desvalorizando muito o físico dele. Enfim, pessoal, queria trazer esse dado curioso pra vocês aí, mesmo peso, tá? Detroit Pro e Arnold BR, e olha a diferença no físico do Pérez. É incrível, né, cara, como uma finalização bem feita muda o físico do atleta. E o último assunto, pessoal, que eu queria trazer para vocês é em relação a isso aqui, ó, guest posing do Pittsburgh Pro. Como vocês já sabem, vamos ter José Mabiste e Samson Dauda ali dividindo o mesmo palco, né, fazendo esse guest posing. Lembrando, tá, José Mabiste tá com aproximadamente 133 quilos, 130 mais ou menos, o cara tá um absurdo. A Who's The Best Bodybuilder fez essa comparação aqui, que eu não sei de quando é essa atualização dele aqui, não sei se é muito recente, porém vai ser muito interessante ver como ele vai ficar ao lado desses caras e se isso aí vai, né, motivar ele a dar um
passo na carreira dele e ir pra Open, que é algo que eu acredito que o corpo dele tá pedindo muito. Porém, pessoal, esse guest posing do Pittsburgh Pro acabou de ficar mais interessante. Eu já sabia que o Andrew Jacked ia participar, o Samson Dauda, o Derek Lansford, o Josemar, só esses 4 pra mim seria assim incrível, tá? Ver os 4 caras ali posando lado a lado no off-season, cara, me gera muita curiosidade, eu quero ver como é que vai ser. Porém, eu não sabia que Ramondino, Huff Diesel e Mike Summerfeld também vão pro Pittsburgh Pro. O Mike Summerfeld eu não sei se é realmente confirmado, tá? Porém, em relação ao Huff Diesel, temos aqui na página oficial do Pittsburgh Pro, e em relação ao Ramon também, pessoal. A última atualização que temos do Mike Summerfeld, essa daqui, ele acabou de fazer um guest posing, e em comparação com a última atualização do Dino, ficou desse jeito aqui. Claramente o Ramon mais vascularizado, com aspecto, né, cara, mais sólido, o abdômen e toda essa vascularização aqui no braço dá esse visual aí pro Dino, mas confesso pra vocês que eu nem tô muito curioso pra ver esse confronto aqui em relação ao guest posing, tá? O que eu tô curioso pra ver, pessoal, é isso aqui, ó, Samson Dauda no pico do off-season dele. Eu não sei se vocês viram, mas ele mostrou um pouco do físico ao lado do Larry Reels. O cara tá monstruoso ao lado do Andrew Jacked, que tá vindo de um rebote aí após 2 vitórias, né? Tanto no Arnold Classic Ohio quanto no Arnold Classic UK. E pessoal, convenhamos, né? Com todo respeito ao Derek Lansford, ao Harry Chopin, ao Nick Walker, esse confronto aqui gera muita curiosidade, porque são 2 caras que, se chegarem, imaginando, né, o 100% que a gente cria aqui na cabeça, né? Tipo assim, um Andrew Jacked um pouco mais volumoso de perna, com poses mais ajustadas, e um Samson Dauda mais condicionado, né, mais definido e mantendo o volume. Cara, é um confronto assim, mano, é insano, cara. E sabe o que mais me impressiona, pessoal? É que mesmo depois do Samson Dauda ter feito aquela apresentação bem ruim lá no Mr. Olympia e ter perdido, né, cara, pro Martin Fitzwater, ele ainda tá com a aura muito grande, entendeu? Tipo assim, esse off-season, né, as atualizações que ele vem fazendo, tá realmente colocando muita confiança no público. Tanto é que dá pra dizer tranquilamente que pra uma grande maioria do pessoal aí, Andrew e Samson é o favorito para ser top 1 e top 2. Mas é basicamente isso, tá, pessoal? Não esquece suplementos de qualidade na Growth Suplementos, cupom Carlos. Tamo junto, rapaziada. Valeu, é nóis.